Vamos lá! A hora é essa! São para as notas 8.2. Saravá, alucinei. E olha, eu não me drogo, eu já nasci assim. Eu já sou um cara meio estranho. Alguém me disse isso uma vez. Meu coração é de cigano, mas o que salva é a minha insensatez. Bandido, bandida, coração, no dejar de te amar. E nesse clima a gente começa, vale um inscrito, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui, eu, Calupe. Travou, Maidea. E aí, Diogo, como o senhor está? Bem? E aí, meu querido, tudo bem, tudo ótimo, melhor agora, né? Falando Imperatriz Leopoldinense, Leandro Vieira, né? Essa homenagem a Ney Matogrosso, tudo isso que é Ney Matogrosso, muito bom. E aí, Calupe, animado? Também estou bem animado. Sim. 3 vezes sim, 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 sim. Sim, bem animado para falar de Ney Matogrosso, falar de Imperatriz 2026. Uma sinopse, um enredo inesperado, né? Por muitos, porque muita gente não imaginava que Imperatriz viria para esse ano contando uma homenagem, mas super válida. A Ney Matogrosso é um ícone da música brasileira, e que bom que seja em vida, né? E acho que ainda tem muitos anos de carreira pela frente, então, comemorando aí suas bodas, né, em 2026, Ney Matogrosso como tema da escola. Muito bom. Então vamos lá, gente, já vamos começar direto para a sinopse. O camaleônico, Imperatriz celebra Ney Matogrosso como essa entidade híbrida entre bicho e homem, símbolo da liberdade e da subversão. O enredo vai percorrer toda a trajetória do Ney Matogrosso, desde o estouro com Secos e Molhados, onde surge essa figura andrógena, camaleônica e revolucionária. Em suas peles e vozes, Ney basicamente vai encarnar o grito dos que não têm voz. Então, Ney vai representar marginais, loucos, artistas e amantes livres. A Imperatriz vai passar por cada disco dessa nova persona. Então, Bandido, que abriu este programa de hoje, Feitiço e Pecado, revelando os desejos, os corpos dissidentes, as performances provocadoras do Ney. O desfile vai terminar basicamente com uma festa tropical, onde o prazer é a celebração política, Ney é o canto dos excluídos, energia de um pavão em transe, o delírio do carnaval em forma de corpo, som e liberdade. Eu não entendi o que ele falou. O que eu entendi aqui de setorização? Provavelmente o Leandro vai trabalhar em 5 setores. Então, o setor 1 nasce um ícone, então vai abrir o Ney no início da carreira, assumindo sua singularidade num Brasil conservador, despontando, obviamente, como uma figura pioneira e provocadora. Daí ele vai para o setor 2, que é a metamorfose visual, que vai mostrar as máscaras, as maquiagens, os figurinos icônicos, o corpo como expressão, a transformação contínua dessa persona. Então, esse é artista camaleão. O setor 3, que é basicamente a voz e a canção, e aqui é o tempo áureo do Ney, então mostra todos os focos nos clássicos como Sangue Latino, Rosa de Hiroshima, Metamorfose Ambulante, exaltando essa potência vocal e a coragem ao cantar temas universais e pessoais. O setor 4, que vai passar pela parte do agito afetivo do Ney e libertário, então vai revelar o impacto de sua arte na cultura brasileira, abrindo espaço para debate sobre identidade, gênero e liberdade afetiva, obviamente nesse ambiente carnavalesco e provocador do Leandro Vieira. E por último, Festa da Metamorfose, então o encerramento com uma grande celebração da diversidade e da estética camaleônica, as cores, formas e fé num mundo plural, convidando o público a se reinventar. Esse foi o entendimento de Ney Matogrosso. Calupe, esse é o seu entendimento também da setorização de Leandro Vieira para Imperatriz? Então, vou te dizer que, apesar de eu achar essa sinopse bem simples, ela não é simplória, ela é simples e objetiva, né? Eu discordo um pouco da visualização da divisão dos setores, né? Um pouco parecido, mas não igual. Então, assim, eu entendi da sinopse do Leandro que primeiro ele vai trazer, sim, o contexto do bicho-homem, do camaleônico de Ney Matogrosso, mas não como figura artística, e sim como figura humana, né? Ele é um libertinário, ele não quer se encaixar numa caixinha, ele não aceita rótulos, não é homem, não é mulher, não é ator, não é músico. Ele pode ser o que ele quiser e o que ele precisar ser naquele momento. O segundo setor, para mim, aí ele traz o performático, né, o andrógeno e mascarado, que precisava e queria se esconder da sociedade do ponto de vista de artista, porque tem uma história muito legal sobre o Ney Matogrosso que fala que ele utilizou a máscara porque ele não queria ser reconhecido, porque naquela época o cara que era artista ele era reconhecido na rua, ele não queria ter esse problema. Ele queria poder transitar pelo supermercado, pelas ruas do Rio de Janeiro, sem ser reconhecido como artista que ele era. Dizer que artista não podia andar na rua, e que artista não tinha privacidade, que artista não podia andar
Eu disse, bom, mas eu tenho que inventar alguma coisa. Eu andava muito pela Liberdade e via muita foto do Teatro Kabuki. Aquilo me deu uma luz para eu fazer alguma coisa. Não copiei, mas eu entendi que havia um jeito de eu poder andar na rua, que era tapar meu rosto, ninguém saber quem eu era. Funcionava. E funcionava. Depois do Maracanãzinho, no dia seguinte eu estava na praia, lá, seminu, tomando sol, e ninguém sabia que era eu. E uma das vezes, inclusive, em plena praia, ele ouviu alguém falar sobre uma performance que ele fez e ele estava aí do lado. A pessoa não sabia que estava ao lado de Ney Matogrosso. Então, no final das contas, deu certo. E como que isso dá certo, né? É preciso viver naquela época para entender uma pessoa que ele era o cara, né? A banda, né? Sexo Mulher, foi a banda que mais vendeu discos naquela época, batendo até Roberto Carlos. Então, como que uma figura daquela, mascarada, não era reconhecida na rua? Hoje isso seria meio que impossível, né? Todo mundo saberia quem é um artista sem ser mascarado, artista mascarado. Talvez a CIA consiga isso, pensando nos tempos atuais, não sei, né? Vamos levar para debate. Aí a terceira fase do desfile vem falar sobre o transgressor, o sexualizado e o imoral dentro do regime militar. Então aqui é essa imagem que desafia os costumes da sociedade brasileira. E aí a gente traz, obviamente, nesse segmento, os álbuns de Ney Matogrosso. Então, o Leandro ele escolhe primeiro falar dos álbuns de Ney Matogrosso em carreira solo, depois Secos e Molhados, que vem no setor 2, para depois falar sobre as músicas, que vem nos últimos 2 setores do Ney. No quarto setor, para mim, as músicas que trazem uma poesia imagética, aquelas com letra mais elaborada, que você devaga, né, e tenta entender sobre o aspecto de construção de imagem, e depois as músicas mais em formato de protesto social e do cotidiano brasileiro, trazendo, né, para o baile, para o encerramento do carnaval, essa festa que o Leandro tenta provocar sob o ponto de vista de entender quando ele vai encerrar essa narrativa, né? Então, Destino para aqueles que querem brincar, gingar e botar para ferver, que é um trecho de uma música famosa de Ney Matogrosso. Aqui, no caso, o Leandro faz uma brincadeira e coloca gemer no lugar, né, entre parênteses, na defesa da sinopse. É uma sinopse muito interessante do ponto de vista de construção, porém, ela não me parece o Leandro de Maria Bethânia, por exemplo, de 2016, né? Que trazia a religiosidade de Maria, a Menina dos Olhos de Oiá, na frente daquele contexto que ele queria trazer como homenagem para Maria Bethânia. Mas talvez porque aqui, Maria Bethânia, de 2016, tinha aí esse link com a religiosidade muito forte. Já no caso do Ney Matogrosso, é essa figura andrógena mesmo, é essa figura que ele é um desafiador, ele é um provocador, ou simplesmente faz parte da construção da persona Ney Matogrosso artista? Porque Ney Matogrosso, pessoa individual, é um cara recolhido, é um cara discreto, é um cara que não gosta de badalações do ponto de vista de sair na mídia, né? Mas o Ney Matogrosso, artista, é um furacão, né? Mas, finalizando aqui a minha análise da sinopse da Imperatriz, eu entendo aqui que o Leandro vai numa bola segura, vai naquilo que ele entende que ele pode explorar muito mais no contexto dos músicos, compositores da escola, trazendo mais elementos para o samba, que é uma coisa que a escola vem trazendo nos últimos anos, e isso pode ser muito positivo, né, para um samba enredo que realmente fecha um ciclo de entendimento não só da escola, não só do artista, não só do carnavalesco, mas como também, né, dos compositores que têm essa missão agora de trazer o samba da escola. Mas, então, trazendo essa figura ambígua, já nas duas análises, tanto sua quanto minha, eu quero saber do Diogo, se você acha que a construção da Imperatriz também segue essa linha, ou você discorda parcialmente ou completamente do nosso ponto de vista? Olha, Calupe, eu não discordo, mas o nome do enredo ele é muito emblemático, né? Camaleônico. Então, acho que ninguém que lê vai acabar tendo uma interpretação igual, porque justamente tem essa capacidade de se metamusear, né? Mas a minha leitura em relação ao enredo, ela tem uma via central, que é de uma pessoa livre. Então, dentro disso, de uma pessoa livre para ser aquilo que ela quiser, a leitura que eu faço é o primeiro setor, a primeira divisão, que é justamente uma pessoa que não se define como homem ou como animal, é alguém híbrido, já se coloca dessa forma, sua performance, o seu corpo, ele quer que seja visto desse jeito. Uma pessoa livre quer ser vista da maneira com qual ela quiser. Então, a gente começa com alguém que não é homem, não é animal, depois a gente vem por uma outra maneira do Ney se posicionar, que é alguém que se coloca de uma maneira andrógena, ou seja, não é homem e não é mulher. E aí a gente cai no terceiro setor, que é justamente a junção. Alguém que não é homem, que não é bicho, que não é homem, que não é mulher, ele se torna inclassificável, que é o termo que o Leandro Vieira coloca. E dentro desse inclassificável tem uma postura justamente, mais uma vez, reforça alguém de espírito muito libertário e também de alguém transgressor dentro de um contexto que era absurdamente conservador. E aqui dentro do terceiro setor a gente tem, por exemplo, a ditadura militar.
Então, dentro dessa pessoa inclassificável, livre, que é tudo aquilo que ela quiser e que se coloca do jeito que ela quer, vem toda a sua obra musical a partir resultado de tudo isso que foi construído, né? Então, a gente tem o quarto setor que fala sobre essa solidificação de músicas muito famosas e que termina aí com essa grande festa na Sapucaí, que a gente, né, espera que seja uma grande festa com aquela coisa muito indefinível e inclassificável, tanto quanto o Ney Matogrosso. Quanto à sinopse, a construção da sinopse, tem algo que eu acho muito interessante. Primeiro, que o recorte do Leandro Vieira é do Ney Matogrosso enquanto artista, então você não vai ter aqui o famoso nasceu ali, se desenvolveu, aí virou cantor e hoje está morando em tal lugar, enfim. É uma construção do Ney Matogrosso enquanto figura artística, como ele se colocou dessa forma. E a construção da sinopse tem um ponto também que eu acho muito interessante, porque ela tem duas escritas que correm paralelamente. Então, a gente tem uma escrita corrida, que, a meu ver, facilita muito para a composição do samba-enredo, e a gente tem uma segunda escrita que ela é explicativa disso, e facilita muito na questão de entendimento do enredo, do contexto histórico e de qual fase musical do Ney Matogrosso. Então, acho que essa maneira do Leandro Vieira desenvolver uma sinopse que, sim, concordo com vocês, é muito objetiva, ela também é muito inteligente e ela está 100% de acordo com a natureza e as características. O Diogo travou. Travou, Maiteia. Voltaste? Voltou. Voltou. Então, a gente tem uma Imperatriz que realmente é uma escola que ela se planeja de uma maneira muito técnica. Então, a gente tem uma sinopse que permite isso. Então, essas são as questões aí que eu acho muito interessantes de colocar e como se complementam as visões. A gente, em nenhum contexto, o que o Chesco falou, o que o Calup falou, o que eu falei aqui, gera algo diferente do que é a figura do Ney Matogrosso. Então, isso mostra o quanto é bem desenvolvido e a ideia do camaleônico é muito inteligente. E vamos para duas perguntas. A primeira, tem como o samba do Ney, por ser uma pessoa que não é do samba, incutir em uma sonoridade mais distante do Ney quando você ouve e você fala, putz, não é Ney Matogrosso, apesar de contar a história do Ney Matogrosso? Como é que é? Olhando para o que a gente tem de compositores atuais em Imperatriz e não ter essa ligação tanto com o Ney Matogrosso, porque ele não é ele é um grande músico brasileiro, mas ele não é uma pessoa no samba. Como você vê isso, Calup, e depois Diogo? Eu tenho um certo receio, sim, né? Porque o próprio Ney Matogrosso, na carreira dele, ele tinha um pouco de medo, do ponto de vista de explorar vertentes musicais da música popular brasileira, que não eram as que ele se sentia, como posso dizer, confortável de trabalhar. Né? Tem uma música, inclusive, né, que é um forró, que é magistral, que ele interpretou na carreira dele, que ele não se sentia confortável de cantar com Gonzaguinha e tudo mais. Então é o seguinte, como eu nunca tinha cantado um forró, sim, eu achava que podia soar como apropriação indébita, por eu não ser do Nordeste, né? Aí eu disse, tá bom, mas olha, eu gravo, mas na hora deixa aí pronto e eu vou ver se entra no disco ou não entra no disco, né? Aí, um dia, o Gonzaguinha foi lá. Aí... No estúdio? No estúdio, ele estava lá. Não era no estúdio, era no estúdio, né? Uma gravadora ali, que eu nem lembro mais qual era, Ariola, talvez, não me lembro. Aí, eu disse assim, Gonzaguinha, ouve isso aqui. Eu gravei, mas eu estou na dúvida de botar isso no disco. Aí ele ouviu, aí ele disse para mim assim, Ney, você cantando isso, o significado dela é outro. Só você. Só quem mais poderia cantar só isso? você pode subverter dessa maneira essa letra dessa música, né? Então, pode ser que essa questão do Ney não circular pelo samba provoque uma falta de conexão com os compositores sambistas. E um outro medo que eu tenho desse samba é que ele caia naquele lugar comum de você utilizar uma parte de uma música conhecida do artista e que se torne referência para a construção melódica, né? Vira, 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 homem, vira, vira, por exemplo, é uma marca muito forte na musicalidade do Ney Matogrosso, pro Dia Nascer Feliz também, e eu quero botar no meu bloco na rua porque aí você puxa carnaval. Então são 3 frases, 3 passagens musicais da construção da carreira do Ney Matogrosso que eu entendo que tem altas chances de vir muito preponderante nas construções dos sambas enredo que devem ser recebidos pela Imperatriz Leopoldinense. Aqui vai depender muito da direção que a escola vai dar para os compositores e também do ponto de vista do carnavalesco, né? Como ele vai direcionar essa abordagem. Mas tenho medo, sim. Mas nos últimos anos a Imperatriz já se mostrou uma escola muito inteligente do ponto de vista de construção de samba. Então,
trazendo esse tema e a simplicidade que a sinopse foi construída, pode ser que dê muito bom, mas há uma cautela, sim, a se observar. Diogo, e mesmo ele tendo gravado Cartola, o Ney gravou, Ainda é Cedo, Amor Ainda é um Moinho, tá aí gravado na voz do Ney. Qual a sua perspectiva? Tia, escolhe a minha perspectiva para a questão do samba enredo, só um ponto antes, que eu acho que é a coisa mais mágica desse enredo. Porque o Ney Matogrosso, ele tem como característica, dentro da sua carreira artística, justamente a transgressão, o sair do lugar comum, o se apresentar de um jeito que não coloca dentro de quadradinhos. E ele está sendo homenageado por uma escola que é tido como a certinha, como a corretinha, não tem nada mais transgressor que isso. Para mim, isso é a cara do Ney Matogrosso. Tipo assim, não, qual escola que vai me homenagear? É uma escola que é mais moderninha? É uma escola... Não, é a certinha. E isso é muito mágico. E eu acho que se os compositores se aperceberem disso, eles vão construir algo extremamente válido. Se eles não se preocuparem com a maneira com a qual o Ney Matogrosso canta, ou com o tipo de música que ele canta, mas se eles se preocuparem e focarem naquilo que ele canta enquanto sentido, isso cabe para qualquer estilo musical. Então, é nisso que eles devem focar, e a sinopse, ela permite isso, ela dá esse espaço, tanto que ela não coloca, de uma maneira explícita, em vários momentos dela, nomes de músicas ou trechos de música, não, ela sempre coloca essa figura de alguém livre e transgressor. Então, eu acho que os compositores da Imperatriz têm que ver essa construção do samba com uma liberdade extrema. Assim, eles já têm o DNA leopoldinense ali dentro, eles já sabem como que é o samba que a escola gosta, e eles têm plena capacidade, e isso é muito comprovado, é uma escola com sambas espetaculares, dos mais distintos enredos, de poder colocar essa essência aí também do homenageado. Então, e é óbvio, tem a inteligência do Ney Matogrosso de entender que ali ele é homenageado, ali quem está fazendo a festa é a Imperatriz, ali quem é a estrela são os compositores quando a gente fala de samba. Então, vai dar samba, vai dar Ney Matogrosso, minha expectativa é muito essa. E quando a gente olha para o artista que está fazendo Ney Matogrosso, que é o Leandro Vieira. O Leandro é famoso por carnavais muito rebuscados. Né? O carnaval do Leandro, ele é inteligente do ponto de vista de provocação, mas é um carnaval elegante. O Leandro é conhecido por excelentes figurinos. O Leandro é conhecido por uma estética até meio barroca quando a gente olha ali nos carnavais do Leandro e na linha estética do Leandro. Mesmo na Cigana, o Leandro ainda manteve muito forte ali características clássicas do seu carnaval. Ney, apesar de ser um grande cantor da música brasileira, ele, no recorte que a Imperatriz coloca, é absolutamente transgressor, é absolutamente andrógeno, é absolutamente leve, é absolutamente quase sem roupa em muitos momentos. Esperamos um carnaval do Leandro Vieira mais leve e diferente? Teremos um Leandro Vieira ousando muito mais do que ele já ousa nos últimos anos? Qual a sua avaliação? Vou começar por você agora, Diogo. Olha, Tisco, a minha avaliação é que, primeiro, quando eu vejo o Ney Matogrosso, a apresentação do Ney Matogrosso, tudo é muito transgressor, mas para mim é tudo de extremo bom gosto. Assim, é tudo muito pensado, tudo orna com o corpo dele, tudo orna com aquilo que ele quer colocar, com a interpretação musical, com aquilo que a música diz. Ou seja, nesse sentido, o Ney Matogrosso e o Leandro Vieira têm total similaridade. Então tem uma inteligência estética e de significado que é muito grande. Então, assim, mais uma coisa que encaixa muito. E aqui também tem a questão de, além de colocar a característica visual estética do artista homenageado, mas de você também poder se basear na musicalidade, na mensagem de cada música para a construção estética, de fantasia, de alegoria. Aí entra também contexto histórico que dá para o Leandro, que é uma pessoa muito criativa, plenas capacidades de criação. Então, assim, minha expectativa também fica grande dentro do contexto estético. A gente está chovendo no molhado, porque sempre que a gente fala de Leandro Vieira, a gente tem essa expectativa, e de Leandro na Imperatriz com o Ney Matogrosso, para mim, isso se exacerba ainda mais. Então, para mim, não tem uma contradição. Para mim, tem um casamento que é interessante de ver como vai realmente acontecer na Avenida. E você, Calupe, considerando que estamos talvez num momento de Brasil também tão conservador quanto antigamente, e num ano de eleição, o que você imagina desse carnaval do Leandro Vieira, principalmente este final? Teremos um final que você acha que pode ser provocador e polêmico? Então, eu acho que sim, porque, assim, lendo a sinopse, né, eu não sei, me vem muito à cabeça a transgressão de Cristo Mendigo, de você trazer para o bloco da rua qualquer tipo de figura, pessoa, o espírito livre, né? Então, eu não sei, talvez eu acho que o Leandro pegue um pouco essa referência aí de liberdade e dê uma boa chacoalhada no final do desfile da Imperatriz Leopoldinense, mostrando, né, que Ney Matogrosso é essa figura que se comunica com todos, na verdade. Porque, se a gente for parar para pensar, ele foi um artista que conseguiu ter visibilidade em pleno regime militar, quando isso jamais
poderia ser imaginado. Quando você olha para a carreira do Ney Matogrosso, você pensa que ele construiu uma carreira dele num regime de opressão. Nós temos também o HIV, a AIDS na década de 80, que ele resistiu a isso também. É absolutamente arrebatador. Então, eu entendo que sim, a Imperatriz vai vir muito diferente do que veio nos últimos anos. Uma das grandes questões que eu tenho com o desfile é a questão da colorimetria, porque Ney Matogrosso pode ser qualquer cor, e eu acho que essa é a ideia da Imperatriz de trazer o camaleônico, porque pode ser verde e dourado, pode ser prata e branco, pode ser as cores que o Leandro escolher, mas o Ney Matogrosso tem algumas facetas imagéticas muito determinadas, né? Apesar de ser o camaleônico, como a gente está falando aqui. Então, eu acho que sim, tem esse desafio. Uma coisa que me chamou a atenção do ponto de vista de construção do enredo, e que algumas pessoas podem chegar a comentar, mas, mais uma vez, é a opinião e a delimitação de espaço que o Ney Matogrosso e o Leandro decidiram escolher para o carnaval. Não se fala de Cazuza no desfile de Ney Matogrosso, porque o relacionamento amoroso que ele teve com Cazuza não é o aspecto que a escola quer trazer para cá. Ao mesmo tempo, se traz um carnavalesco que tem uma alegoria emblemática sobre a ditadura militar e do Ângelo. Então, como que o Leandro Vieira vai trazer esse setor da ditadura militar, do regime militar, para dentro do desfile da Imperatriz, que é denominada a Setinha? Como que a gente vai ter as cabeças do álbum de Secos e Molhados espalhadas no setor 2? Será que vai ser algo parecido com aquele deslumbre que foi as cabeças de Lampião, de 2020 e pouquinho atrás, que eu já estava me perdido no ano? Então, assim, tem muita coisa que a gente espera. Então, isso é legal no carnaval, que tem uma figura tão interessante de se abordar, como o carnaval da Imperatriz do ano que vem. E eu acho que, para encerrar, o Ney Matogrosso, além de ator, compositor, músico, intérprete e cantor, ele também é produtor musical. Então, muitas peças de teatro, muitos shows que a gente sequer imagina, foram produzidos sob o olhar de Ney Matogrosso. Então, como que vai ser esse vínculo, esse encaixe da ideia de Ney Matogrosso para um desfile em sua homenagem e Leandro Vieira para trazendo essa junção desses dois grandes artistas do nosso cenário. Então, é aqui que eu estou mais ansioso para ver como essas duas mentes brilhantes vão se comportar. Perfeito, então vamos para a pergunta final. Calupe, vale um enredo? Sem sombra de dúvida. Eu estou muito feliz que esse ano a gente está trazendo muitas homenagens que, para mim, ficaram represadas nos últimos anos. Então, é legal perceber que as escolas não tiveram medo de trazer temas similares por uma questão de, vai ser o ano das homenagens, né? Foram lá trazendo aquilo que queriam trazer mesmo, e tem muito artista brasileiro que precisa ser homenageado, que está no momento de ser homenageado, e eu acho legal a coragem da Imperatriz e outras escolas trazerem isso para cá. Então, sim, vale super o enredo. Ney Matogrosso é um cara que precisa ser prestigiado em vida, e é um dos maiores artistas da nossa MPB, então, independentemente de estar vinculado ao samba no universo do carnaval ou não, merece ter esse holofote nessa comemoração de celebração da sua boda aí de artista, né, como um transgressor, alguém marcante na música brasileira. Então, sim, vale muito o enredo. Diogo, vale o enredo? Vale o enredo demais, ainda mais com esse recorte. E você até citou, Tia, sobre vivemos um contexto também bastante conservador, então você trazer novamente essa pessoa transgressora que se colocou de um jeito muito livre no contexto atual é trazer de volta uma referência importante em contextos assim. Então, para além do mérito da homenagem, que por si só ela já é muito grande, ainda tem essa questão de importância e de relevância social e de você realmente trazer à luz uma referência artística como a do Ney Matogrosso. Então, vale muito, fica uma expectativa realmente grande. É isso, batemos o martelo. Vale o enredo também por aqui. Eu acho que vale, de verdade, principalmente complementando, porque eu acho que enquanto artistas, do ponto de vista mainstream, a gente encaretou muito. A gente está muito careta. E trazer uma figura ousada que mostra que a arte é exploração visual do corpo, do cenário, da música, da sonoridade, como o Ney Matogrosso faz, eu acho que é extremamente relevante para dar satisfação para os artistas que estão aí de forma independente tentando fazer a arte da forma que o Ney fazia, para a gente lembrar que a arte tem um outro lugar que não essa pasteurizada que a gente está vendo agora, principalmente nesses 10 últimos anos, essa coisa pasteurizada, romântica e agro que a gente tem visto. Então é isso, gente. Vale super o enredo. Bom beijo para todo mundo. Até o próximo. Vamos nessa, gente. Até o próximo. E assistam o filme do Ney na Netflix. Homem com H, Netflix. Beijo, gente. Saravá, alucinei. E olha, eu não me drogo, eu já nasci assim.